Estamos de volta com Impressões, que hoje tem como convidado o juiz José Ferreira Ramos Júnior, que é responsável pela propaganda eleitoral de mídia de João Pessoa. E nesse bloco nós vamos começar a falar sobre as mudanças que advêm da mini-reforma eleitoral que foi aprovada em 2015. Doutor Júnior, o que é que muda em síntese para a campanha a partir desse ano de 2016? Vamos falar em duas partes, né? Primeiro, com relação à propaganda de internet. Sim. Que é o que eu acredito que vai ser o carro-chefe dessa eleição, porque com as restrições à propaganda de rua, que foram grandes, muito grandes, certamente haverá, já é natural a internet ser utilizada, já venha sendo utilizada nas últimas eleições, mas haverá um aporte muito maior. Nós temos cerca de 95 milhões de internautas no Brasil. Nós temos o dobro de celulares da população brasileira. O celular hoje é uma ferramenta que você acessa internet, blogs, tem rede social, TV. Então hoje está todo mundo conectado. Então não existe melhor ferramenta de comunicação com o eleitor do que o meio eletrônico, o meio da internet. Acredito que vai ser realmente muito utilizado. A regra da internet, a regra básica da internet, o cuidado que deve ter é tão somente não ataque à honra do candidato. O ataque à honra será punido com multas que podem ir até R$30 mil. Você não pode falar mal do candidato no que diz respeito à sua honra, à sua integridade moral. Você não pode falar do que um candidato, por exemplo, fulano é corrupto, é ladrão, por isso. É uma regra que incide, aliás, fora do período eleitoral. Fora, também, em qualquer tempo, até porque é crime. Uhum. É um crime, né? Um crime pode ser injúria, calúnia ou difamação, dependendo do que você falar. Então, o que não pode é isso. O mais, você pode se comunicar, você pode pedir voto, você pode fazer, críticas, você pode mostrar defeitos da administração, você pode fazer tudo desde que respeite a honra do candidato. E a outra coisa importante da internet é que não pode haver propaganda nem qualquer outro recurso pago. Por exemplo, nas redes sociais, hoje em dia, no Facebook, por exemplo, é muito comum existir o tal link patrocinado. Pode na campanha? Que é um impulsionamento, não pode. Né? Por quê? O espírito da lei, Cláudia, dessa mini-reforma, foi exatamente equilibrar o candidato que tem mais condições com o candidato que tem menos condições financeiras. Dar condições próxima da igualdade e todos concorrerem em pé de igualdade. Por isso o período mais curto, por isso essas restrições que barateiam a campanha, a proibição de doação de empresas privadas também foi abolido. Então você pode tranquilamente fazer sua postagem, desde que não seja patrocinado, o chamado de impulsionamento, que a gente recebe no Instagram, no Facebook, você vê lá, aí aparece patrocinado, pessoa que você não segue, porque você só é para receber, só é para visualizar aquilo que você segue, mas esses impulsionados são pagos. É como você, por exemplo, você no Google, se você pagar e botar aqui o nome, pagar uma boa quantia, que toda vez que a pessoa buscar o nome Cláudia, apareça primeiro o seu, isso pode acontecer, só que é uma fortuna. Então isso desequilibra. Então o espírito é esse, é evitar essa forma. Agora, as formas de propaganda na internet, só voltando, o candidato, por exemplo, pode ter um canal no YouTube que é gratuito. Então, tudo isso pode, né? Até essa semana, abrindo um parênteses, um político aqui do Estado, né, um conhecido político, fez críticas à questão da legislação eleitoral, de que ela estaria muito restritiva, de que ela estaria tolhendo muito o direito do candidato a se expressar. E eu concordo em parte com a opinião, né, desse político, mas ressalto e ressalvo que ele teve, né, a hombridade de reconhecer que isso não era problema da justiça eleitoral. Nós, juízes eleitorais, nós que fazemos justiça eleitoral, não fazemos leis. As leis são feitas pelos congressistas. E esse político disse isso. Olha, eu quero ressalvar que, na realidade, a culpa não é da justiça, não. A culpa é de quem fez a lei. Eu não vou dizer que está culpado nem que não está culpado, mas eu achei um ato de grandeza ele ter dito isso, porque as pessoas às vezes só criticam a justiça.
Tudo isso aí é um negócio com a polícia, a justiça. Então não é bem assim, né? Então nós estamos apenas cumprindo a lei. Em relação ao WhatsApp, também é outra ferramenta hoje muitíssimo utilizada por praticamente todas as pessoas que têm um celular. O candidato pode utilizar a rede de contatos dele para fazer propaganda, e o eleitor muitas vezes ele não tem aquele candidato entre os contatos dele, mas acaba recebendo a publicidade. Tem aquela regra, por exemplo, para os e-mails, quando a gente não quer receber, tem uma opção para descadastrar da lista. E no WhatsApp, como é que se faz? O WhatsApp é naturalmente, você bloqueia, né? O WhatsApp tem a opção, eu sou usuário do WhatsApp, tem a opção de você bloquear o contato. Né? Mas, bem lembrado por você, se você manda e-mail, porque no e-mail não, o e-mail você não tem como bloquear, o e-mail tem que haver, se um candidato mandar um e-mail para o eleitor, ele tem que dar a opção naquele e-mail, e se for detectado que não tem aquela opção, ele pagará a multa, para o eleitor se descadastrar. Isso acontece muito com lojas, né? Com empresas que mandam um e-mail para a gente, lá embaixo tem. Se não quiser receber mais essa informação, esse e-mail, clique aqui. Então o candidato tem que dar essa opção. O que não pode é a compra, volto a dizer, né? A questão da internet é a compra de cadastros. Sim. Porque nós sabemos que isso também é disponível. Você chegar numa empresa e comprar vários números de telefone. Agora, você conhece, seus amigos conhecem, são pessoas conhecidas que podem replicar, podem mandar mensagem para o WhatsApp, não tem problema nenhum. Pedindo voto, mandando vídeo, você falando. Eu acho que isso aí é o grande diferencial. Por isso que eu acho que a propaganda na internet vai ser o carro-chefe dessa eleição. Além da internet, outro aspecto que chama muita atenção é a questão do rádio, propaganda no rádio, por exemplo. E há programas de rádio na Paraíba, há uma tradição de se abrir o telefone para a participação dos ouvintes. E aí a gente percebe, toda eleição, que há uma tensão por parte dos apresentadores de tentar controlar aquela opinião que ele não sabe qual será, né? Quais as recomendações que o senhor dá em relação a essa questão do rádio? É muito boa pergunta. Veja só, a questão do rádio, e aí a emissora é responsável. Né? A emissora não é nem o apresentador, a responsabilidade, na reunião que eu fiz com as emissoras, eu disse, olha, a responsabilidade é da emissora. Veja só, você abriu o telefone e uma pessoa pede, vote em fulano. Essa propaganda é uma propaganda irregular. Então esse cuidado deve ter mesmo, tem que estar pronto para cortar, porque senão vocês... Imagine você, Cláudio, você fosse candidato e tivesse 1000 pessoas amigas suas. Aí você direciona tudo para um programa de rádio de grande audiência. Essas pessoas começam a ligar, uma atrás da outra. Ela atende, vote fulano, vote em Cláudia, vote em Cláudia. Logicamente que isso teria uma influência. Então, esse cuidado deve ter. Se a empresa não tem como controlar isso, como cortar antes da pessoa falar, é melhor não abrir o telefone. Existe hoje um meio que eu acho que é muito mais eficaz do que o telefone, que é a mensagem gravada no WhatsApp. Onde você pode ouvir antes, entendeu? Eu acho que é um recurso que as emissoras podem usar. Porque realmente o telefone ao vivo é um risco grande. E quem paga é a emissora. O eleitor está no papel dele de querer usar aquele espaço. Então a emissora, eu acho, né, não sou de mídia, não é da minha área, mas uma coisa muito fácil é o áudio de WhatsApp. Você grava um áudio, você previamente escuta o áudio e coloca ou não no ar. Ou então mensagens com perguntas. Mas o telefone realmente é perigoso porque é incontrolável. Ao vivo é perigoso de acontecer esse tipo de coisa. É tudo assim, a falta de bom senso. É um candidato contratar 1000 pessoas para ficarem ligando e fazendo aquele tipo de pedido de voto para ele. Nós vamos continuar falando sobre as novas regras eleitorais. No próximo bloco vamos falar sobre o guia eleitoral, o horário eleitoral gratuito e também quais são os prazos e as principais penalidades a que ficam sujeitas as coligações e também os candidatos.